Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você talvez já tenha se perguntado: a gente pode julgar as pessoas? O que é que a Bíblia fala sobre julgar o próximo? Nós podemos julgar as pessoas, sim ou não? Antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente posta. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Nessa passagem que nós acabamos de ler, em Mateus 7, Jesus ele fala a respeito do julgamento. Ele diz: não julgueis para que não sejam julgados. Então, muitas pessoas utilizam esta palavra para afirmar com total clareza que nós não podemos julgar as pessoas. Elas esquecem do contexto dessa palavra. Então, vamos analisar o que é que a Bíblia fala a respeito de julgamento. Bem, a palavra julgar, ela tem duas linhas de significado. A primeira linha de significado da palavra julgar é a linha de pensamento que fala sobre o julgamento de um juiz. Alguém que está no posto de um juiz é quem coloca o juízo, é aquele que julga, é aquele que dá a sentença. E o segundo significado tem a ver com as pessoas que não são juízes. Julgar, na segunda linha de significado, significa formar um conceito, formar uma opinião sobre algo ou sobre alguma coisa. Nessa palavra em Mateus capítulo 7, quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejam julgados, ela está falando especificamente sobre um assunto. Vamos ler o contexto da palavra para ver o que é que ela diz. Em seguida, Jesus ele continua dizendo assim: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus aqui ele fala especificamente sobre pessoas que julgam o próximo sendo hipócritas, ou seja, fazendo aquilo que ele faz ou fazendo pior. Então, Jesus está dizendo aqui: se você julgar, se prepare, porque você vai ser julgado também. Se você mede a vida de alguém, se você olha para a vida de alguém, se prepare, porque você vai ser olhado pelos outros também. Então, ele diz aqui: como você que tem uma trave no olho vai querer tirar uma sujeirinha que está no olho do seu irmão? Então você primeiro tem que cuidar de tirar aquilo que está no teu olho, para depois tirar o que está no olho do teu irmão. É como diz aquele velho ditado: o sujo falando do mal lavado. Ou seja, quando Jesus fala aqui em Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado, ele está falando sobre as pessoas que falam da vida do próximo fazendo a mesma coisa que elas fazem. Ou seja, são hipócritas, ou fazendo coisas piores do que aquelas que elas fazem. Mas se eu vivo uma vida reta com Deus, se eu não estou praticando aquilo que a outra pessoa faz, ou aquilo que eu acho errado, eu posso ainda assim julgar aquela pessoa? Então vamos para a palavra também. Segundo o que nós falamos, a palavra julgar é formar uma opinião, formar um conceito sobre algo. Segundo a Bíblia, nós não podemos julgar segundo aquilo que nós também praticamos. Se eu pratico algo, eu não posso impor ao meu irmão, cobrar dele que ele faça algo que eu também não faço. Entende? Então, vamos ler João 7:24, que diz assim: não julgueis segundo a aparência,
mas julgai segundo a reta justiça. Olha só, Jesus ele diz, não julgues pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então Jesus aqui está dizendo que nós também não podemos julgar de acordo com a aparência. Ou seja, às vezes a gente olha para alguém e a gente julga essa pessoa pela aparência física. A gente vê a pessoa trajada de certa forma e a gente coloca na cabeça que aquela pessoa talvez não serve a Deus ou talvez vive uma vida de certa forma, que a gente imagina, mas na verdade não é. Então a gente está julgando pela aparência. Só que ele diz, mas julgai segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? É você falar com alguém o que diz a palavra de Deus. Então, qual é o julgar correto na Bíblia? É você exortar alguém segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que diz a Bíblia. Vamos ler agora 1 Coríntios 10, 15. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz assim: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Paulo, ele falou aqui, julgai aquilo que eu estou dizendo. Paulo não tinha medo de ser julgado. Ele dizia, pode me julgar, porque o que eu digo é a verdade. Porque o que eu digo provém de Deus. Então, quem não deve, não teme. Então, se eu vivo uma vida reta com Deus, eu não tenho medo de ser julgado pelas pessoas. Então, Paulo ele nos mostra que nós não podemos ter medo de ser julgados. Então, meus irmãos, a gente pode julgar o nosso irmão? Sim, só que de acordo com a palavra. E não podemos julgar, primeiro, segundo aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado. Nós não podemos julgar de acordo com atitudes e ações que nós também não praticamos, porque senão nós vamos ser hipócritas. E também não podemos julgar de acordo com algo que não está na palavra, de acordo com a aparência de alguma coisa. Então, meus irmãos, como é que a gente pode julgar? Através da palavra de Deus. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui. No nosso país nós temos a Constituição, certo? Nós temos a Constituição Federal. A Constituição, ela é aquilo que diz os nossos direitos, os nossos deveres, que diz aquilo que nós devemos ou não fazer. Se a gente sair da Constituição, se a gente infligir alguma daquelas leis, nós estamos sujeitos a penas. Nós estamos sujeitos a sermos presos ou a sermos punidos porque saímos da retidão da Constituição. O juiz é aquele que dá a sentença, é aquele que diz, olha, você fez isso, então você vai pagar de certa forma. Só que a Constituição, todo mundo pode ter ela em mãos. Então, eu posso chegar para alguém e dizer assim, olha, está escrito aqui na lei que não pode fazer isso. Eu estou dando conselho, eu estou exortando. Eu não estou julgando, porque eu não sou juiz, mas eu estou alertando. Então, do mesmo jeito é com a palavra de Deus. Quando eu olho para alguém e prego a Bíblia, quando eu olho para alguém e prego a palavra do Senhor, independente de qual seja, independente se ela seja dura ou não, não é julgamento, mas sim a palavra do Senhor. Porque hoje em dia muitas pessoas utilizam tudo para dizer não julgueis. Elas querem dizer não julgueis com tudo. A gente não pode mais pregar a palavra, a gente não pode mais falar a verdade, a gente não pode mais dar o conselho, que as pessoas já dizem que a gente não pode julgar. E às vezes não é julgamento. Às vezes é simplesmente pregando a palavra de Deus, pregando a verdade. Porque, vamos supor, João Batista ele pregou contra Herodes e disse que ele tinha que colocar sua casa em ordem. Se fosse nos dias de hoje, muitos diriam,
João Batista não podia dizer aquilo porque ele estava julgando Herodes. Então, mas mesmo assim ele pregou, porque não era julgamento, era a palavra de Deus. Ele estava direcionando a palavra de Deus para a vida dele. Então, meus irmãos, espero que eu tenha sanado um pouco da sua dúvida. Julgar o próximo é diferente de exortar, é diferente de pregar a palavra, é diferente de dar um conselho, de exortar, de dar puxar um pouco na orelha. Então a gente não pode falar da vida do irmão se a gente também não pratica, se a gente está pior do que ele. Mas a gente pode sim pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar daquilo que a palavra do Senhor diz. Porque nós temos um manual de instruções que é isso aqui, ó, a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.